Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas aí ao aquecimento da Jornada da Mulher Criativa. Estou muito feliz por todas estarem aqui participando. Oi, Cleo, tô boa? Tem algumas alunas aqui já. Então, como eu já falei, hoje é o aquecimento, né? Começa o aquecimento da Jornada da Mulher Criativa. Vai ser aí uma série de lives com abrangendo aí vários temas. E hoje eu vim aqui, como tem muitas pessoas novas, eu vim aqui contar um pouquinho de como eu comecei a trabalhar com artesanato e mostrar os meus primeiros quadros, que eu sei que tem muita gente que tem curiosidade. E é uma das mensagens que eu mais recebo, Lu, olha como é que tá o quadro que eu tô fazendo, vê se eu tô no caminho. Então eu quero mostrar para vocês que vocês estão assim mais do que no caminho certo. Porque se eu conseguir aprender e fazer esses quadros que eu faço hoje, eu não tenho dúvida nenhuma que você também consegue. Então, eu já tenho aí 9 anos que eu trabalho com artesanato, tem 8 que eu vivo exclusivamente disso. Eu comecei a trabalhar com artesanato porque eu fui demitida de um trabalho, eu vim aí de 2 trabalhos que eu sofria muito. Foram 2 trabalhos muito difíceis. Então, quando eu saí desses serviços, eu prometi para mim que eu não queria mais trabalhar para ninguém. E a forma que eu encontrei de poder pagar minha faculdade foi fazer o artesanato. E eu sei que eu tinha esse preconceito, viu, gente? Eu sei que tem muita gente que tem essa crença que artesanato serve só para ter um dinheiro extra. E como o artesanato sempre teve muito presente na minha vida, eu também achava isso. Eu achava que o artesanato só serviria para eu ter um dinheirinho extra no final do mês. Então eu comecei a trabalhar para poder pagar minha faculdade, para eu me formar e poder ser designer de interiores. Só que assim, o resultado que o artesanato foi me dando me trouxe uma nova perspectiva de vida. Eu nunca imaginei que eu iria sobreviver de artesanato. Então, assim, eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão começando ou que têm vontade de começar. Não é fácil, mas se você persistir, é totalmente possível viver de artesanato e ter uma ótima renda. Eu já tenho, como eu falei, tenho 8 anos que eu vivo exclusivamente disso. Então, quando eu fui mandada embora desse trabalho, eu decidi começar no artesanato, né, para eu começar a pagar minha faculdade para me formar. E aí, eu não tinha ideia do que eu iria fazer. Só que como assim, eu tenho 3 irmãs, né? Como uma delas sempre vendia algumas coisas para mim, eu já fiz chaveiro de biscuit, eu já fiz blusa personalizada, eu já fiz brinco, eu já fiz tudo que você imaginar de artesanato para vender. Só que eu tinha vergonha de vender, eu não tinha coragem. E era essa minha irmã que vendia para mim, que é a Larice, e que hoje ela é minha vendedora aqui também. Então ela tinha uma amiga que estava grávida e ela perguntou: Lu, ela tá querendo umas lembrancinhas, você faz? Eu falei: faço. Não tinha ideia como é que fazia lembrancinha, mas eu faço. E ela pediu umas caixinhas de MDF revestidas com tecido para colocar, se eu não me engano, era um sabonetezinho. E eu fiz essas caixinhas. E dessas caixinhas eu postei no meu Facebook, e dessas caixinhas já vieram assim outras encomendas. E tinha uma amiga minha da faculdade que estudava comigo que ela tinha uma fábrica de kit de berço, ela tinha uma loja. E ela pegou e falou: Lu, eu tenho muitas pessoas que procuram quadros, procuram para fazer reformas nos kit higiene, farmacinha. Você faz? Eu falei: faço. Sem ter ideia como é que fazia. E aí eu comecei desse jeito, eu fui pegando, aluguei uma loja lá, uma sala na loja dela. E aí foi dando super certo. E eu comecei a fazer alguns quadros, eu vou mostrar pra vocês como é que eles são. Mas assim, por mais simples que foi foi por eles. E deu muito certo. E em pouco tempo eu aluguei a minha própria loja, né? Montei o meu ateliê. Nessa época eu já estava com sociedade com uma irmã minha. Então, assim, deu muito certo, é trabalhoso. Eu investi muito tempo para aprender o que eu sei hoje.
E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu colocar aqui. O primeiro quadro que eu fiz foi da minha sobrinha. Ele ficou bonitinho. Eu não tô com foto dele aqui, não. Mas aí, onde eu quero chegar? Quando eu falo pra vocês não fazerem cópias, não tentarem copiar ninguém, é porque eu já passei por isso. Teve uma cliente dessa minha amiga na época que falou: eu quero um quadro de família de urso, você faz pra mim? Faço. Eu não sabia onde encontrava os bonecos, eu não sabia nada, gente. Eu acho que eu era meio doida na época. E aí eu fiz esse quadro pra ela, coitada, eu vou colocar aqui. Ela, com certeza, ela ficou assim, totalmente insatisfeita, porque ficou bem diferente do que ela tava me pedindo, né? Mas é esse quadro aí. Ai, ai. Eu rio demais quando eu vejo esses quadros. Então foi esse quadro aí, gente. É totalmente diferente do que ela tinha me pedido. Totalmente diferente. Esses bonequinhos aí, uó. E eu sei que ela ficou extremamente insatisfeita com o quadro, né? Com toda a razão. E eu aprendi a lição. Depois desse quadro aí, eu aprendi a lição. Eu poderia ter até desistido pelo que eu passei. Mas foi o que me deu força, sabe? Me deu muita força, assim, de pensar: não, eu não vou passar por essa situação de novo. Eu vou aprender a fazer... Vou me dedicar a aprender a fazer esse... Vou me dedicar a aprender a fazer esses quadros. Eu fico até vermelha. Vou me dedicar a aprender a fazer esses quadros para não precisar passar mais por nenhum tipo de situação como essa, né? Então, esse daí foi o primeiro. Depois, deixa eu achar aqui. E aí eu fui melhorando, né? Foi assim, passei para esse aqui que ficou um pouquinho melhor. Passei para esse aqui que ficou um pouquinho melhor. A bonequinha ainda não tá lá essas coisas, né? Mas já deu uma boa melhorada. Ai, ai, gente. E aí vocês me mandam foto de quadro de resina, bonitinho, pintado com dourado, igual eu tô ensinando, perguntando se vocês estão no caminho. Se vocês não estiverem no caminho, imagina onde que eu tava quando eu comecei. Ai, ai. Deixa eu colocar outro aqui. Aí eu melhorei mais um pouquinho. Eu achei uma pessoa que fizesse uns ursinhos bonitinhos, né? Então eu já comecei a ir caminhando. Nessa época aí eu já tinha a minha loja, o meu ateliê na rua. E aí eu decidi montar o ateliê porque eu já estava tendo eu decidi alugar uma loja fora porque eu já estava tendo uma boa renda, assim. Eu pensei, né? Eu vou alugar uma loja porque se eu já tenho uma renda aqui com ela, vendendo para os clientes dela, se eu abrir a minha loja, eu vou conquistar mais clientes, mais pessoas vão ver o meu negócio, né? Então eu já tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Acho que a sala era R$ 400, era baratinha. Eu já tinha o dinheiro para pagar o aluguel. Peguei e falei: vou alugar, né? E deu super certo. Foi assim, difícil no começo, foi uns 6 meses para eu conseguir tirar o dinheiro, né? Para eu conseguir ter um dinheiro para mim, poder fazer retiradas do ateliê. Mas foi nessa época que eu consegui, assim, a minha maior cliente. Eu vendia, a Lar Pedacinho do Céu tá perguntando aqui, se eu vendia mesmo achando que não era ainda da forma que queria. Não, na época eu achava que tava maravilhoso. Na época, e eu perguntava para todo mundo, eu falava para as minhas amigas, para as minhas irmãs, inclusive daquele quadro passado. E aí, gente, o que vocês acharam? Gostou do quadro? Nossa, Lu, ficou lindo. Você tem que trabalhar com isso. Você tem que trabalhar com isso mesmo, ficou super bonito. Então, na época, eu achava que eu tava arrasando, gente. Então, eu vendia. E olha que eu não era boa de venda, não, viu? Mas esses aí eu aprendi a vender. Agora, olha esse aqui. Pelo amor de Deus, esse macaquinho. Então, assim, eu não tinha noção nenhuma. Não tinha noção nenhuma. Ai, Jesus. Teve esse macaquinho, coitada. Olha essa ovelha, esse quadro de ovelha.
sabe? Não era delicado. É totalmente diferente do que dos produtos que eu trabalho hoje, né? Então, assim, eu quebrei muita cara nesses 8 anos. O do coqueiro é, Larissa, mas eu acho que eu não coloquei ele aqui. Ai, ai. Tem cada quadro, gente. Eu fui selecionar, quando eu vi tava com uns 20. Eu falei, não posso mostrar 20 fotos, senão o povo vai cansar. Mas eu peguei assim, bem no comecinho mesmo. Não, tá todo Beth, tô totalmente diferente. Você tá sendo muito bondosa. Ai, Deus. Esse daqui também, um bonequinho, sabe? Eu não era muito feliz nas escolhas. Eu podia ter escolhido um bonequinho um pouquinho mais com a pelezinha mais clara, né? Porque não dá mal pra ver o olhinho dele. Então, assim, hoje eu já observo tudo, todos os detalhes. Igual, os bonecos não sou eu que faço, né? Mas hoje eu sei falar pra pessoa que vai fazer o que que eu quero, o tipo de roupa, as cores que eu quero, né? Que coloque no tom de pele. Então, tudo isso aí eu fui aprendendo na prática. E aí eu vejo assim que tem muita gente que fica pensando em só aprender e não pratica, que tem medo de colocar em prática o que está aprendendo. Mas o que eu tenho para falar para vocês que é aonde a gente mais aprende é quando faz a prática, né? Quando a gente no dia a dia, que tá fazendo um quadro, que às vezes uma cliente reclama. Então é nessas horas que a gente aprende. E assim, todo mundo sabe que eu dou um curso, né? E nas minhas aulas elas são explicadas nos mínimos detalhes. Só que a pessoa vai ter dúvida só na hora que ela pegar para fazer, que ela pegar para pintar. Aí ela vai começar a ter dúvida de como que usa algum material. Então, viu que eu estou ensinando alguma coisa nova aqui e você trabalha com a parte de artesanato, já começa a colocar em prática, né? Já começa a exercitar para você conseguir criar e você poder ir desenvolvendo suas próprias técnicas. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Hoje, a média de quadros varia muito. Tenho quadros de 240, porta-maternidade, né? 240 a 700, 800 reais. Depende muito do quadro. Deixa eu colocar mais um quadro aqui para vocês verem. Ó, aí com o tempo eu fui melhorando questão de cores, eu fui colocando cores mais suaves, né? Trabalhando ainda com os bichinhos de pelúcia. Essa girafinha aí, ela tá até bonitinha. Esse quadro aí eu já tava começando a querer melhorar. Não tava muito ruim, não. Aqui tem outro, ó. Quero pegar quando eu comecei, ó. Comecei a trabalhar mais com os tons de dourado. Mas aqui o quadro ainda não tava 100%. O tecido tava manchado. Então, assim, eram coisas que eu realmente eu não observava na época. E eu fazia assim, pra mim tava lindo. Mas esse aí já começou a melhorar, né? Vocês não acham? Assim, que já deu um bom upgrade aí nos quadros. Aqui, agora eu vou passar já para um que eu fiz cenário, que foi um ursinho minúsculo que eu fiz, mas esse quadro aí também, ó. Olha o ano, 2013. Tem muito tempo, nossa senhora. Então, assim, já começou a melhorar a questão da composição, a questão de trabalhar com tons mais neutros. Então, nessa época daí eu já comecei a aprender um pouquinho. Já tava evoluindo. Agora, deixa eu ver aqui se é esse. Agora foi aonde eu comecei a trabalhar com molduras de gesso. Essa aí era de gesso. Aqui em Goiânia não tinha molduras de resina. A resina era muito cara. Um quadrinho desse aí era uns 50 reais para comprar. Então eu achei a opção de gesso e comecei a fazer. E foi esse tipo assim, foi bem testando, porque eu não tinha ideia de como trabalhasse com gesso. Então aqui eu já comecei a colocar meio provençal, com um tomzinho de rosa. O fundo não tá legal, né? Porque tá apagando o nome, tá meio confuso. Mas a questão da montagem, do estilo do quadro já tá começando a aparecer com o que eu faço hoje, né? O próximo ficou bem melhor. Cadê?
Esse aqui já ficou mais suavezinho, já comecei a colocar um dourado. A Beth está perguntando qual o segredo para eu conseguir clientes. Beth, quando eu comecei, eu não investi muito na parte da internet. Primeiro eu fui para a parte física, né? Igual eu falei, eu aluguei loja. Então, quando eu fui para lá, que eu vi que não era tão fácil conseguir clientes, né? Minha loja era escondidinha, era tipo no meio de quadras de casa. Então, era muito difícil alguém passar lá na porta. Então, assim, aí eu comecei a ver necessidade de vir para a parte do digital. Na época era só Facebook. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar as grávidas que tinham famosas e comecei a mandar presente. Mandei presente para um monte. E várias postaram. A primeira que postou foi a Ana Hickman. Eu fiz um quadro nesse estilo. Eu vou até ver se eu coloquei o quadro aqui. Eu fiz um quadro nesse estilo e mandei para ela. E ela pegou e repostou. Saiu em todos os sites assim, de fofoca. Saiu na Globo, né? No R7, em todos, falando o nome do meu ateliê. Na época era Ateliê Santarte, que tinha sociedade com minha irmã, né? Então eu fiz isso com a Ana Hickman, fiz isso com a Nive Stelman, fiz com a Antônia Fantinelli, com a Bárbara Borges, Thiago Lacerda. Todo mundo que estava grávida saía mandando. Então essa forma... foi uma boa forma para eu me divulgar sem gastar tanto. E é o que eu indico também para vocês. Não procurar famosos, que hoje está mais difícil, né, para eles repostarem, hoje eles cobram. Mas procurar pessoas blogueiras, né, tá cheio de blogueiros aí que tem 60, 100, 200 mil seguidores. E às vezes ela tem um público parecido com o que você quer trabalhar. Então é uma forma mais barata de você se divulgar, né? Além de fazer os anúncios pagos. Eu falo para vocês direto, eu não fico sem divulgar uma foto, sem divulgar um produto, porque o Instagram ele não tem distribuído, tipo, eu tenho os meus 100 mil seguidores, eles enviam assim para 10% e olhe lá das pessoas que me seguem. Então, se eu quero eu quero que a minha foto chegue em mais pessoas, eu tenho que pagar por isso. Então, por isso que eu faço os anúncios. E para mim, dá um retorno assim muito grande. É muito bom mesmo. Deixa eu ver mais perguntas que tem aqui. Deixa eu voltar aqui para eu poder ler direitinho. Hoje eu já não trabalho com gesso, tá? Hoje eu trabalho com resina. Pois é, a Daniela tá falando que ela tava desanimada, que agora vendo aí os meus trabalhos, ela deu uma animada. O que eu tenho para falar para vocês é que ainda mais o mercado de bebê, gente, é tão grande e é tão bom. A gente trabalha e eu trabalho com o sonho das pessoas, né? Então, não existe crise para esse mercado. O máximo que pode acontecer é diminuir um pouco as vendas, mas parar não para. Na pandemia, no ano passado, foi bem nessa época que começou, né? Foi em março. Deu uma boa diminuída em março, mas abril e maio voltou assim com tudo e vendendo, sabe? Então eu não tive crise com pandemia. Ontem eu até recebi uma mensagem, uma pergunta lá nas caixinhas, de uma moça falando que queria fazer alguma coisa para poder parar de depender do marido. E você quer coisa melhor para você fazer sem ter que investir muito, né? O artesanato você pode começar a trabalhar em casa, não depende de ninguém, só depende de você. Só depende de você se dedicar para aprender as técnicas, se dedicar para vender e sem precisar sair de casa, né? Então, assim, o artesanato, ele como eu falei hoje na live de manhã, ele é muito democrático. É para qualquer pessoa, é para qualquer classe social, é para qualquer idade. Então, assim, eu tenho aluna na minha primeira turma que ela tem 61 anos. Ela entrou para fazer os quadros para os netos e ficou, assim, tão bonito o resultado que acho que menos de um mês que ela estava fazendo o quadro, ela estava tendo encomenda. Então, é muito prático você trabalhar com artesanato, é muito bom. Não é porque eu trabalho que eu falo, não. Assim, se você parar para observar, é a forma mais prática de você começar a desenvolver um trabalho, né? Ainda mais hoje que a gente está em pandemia e que não pode sair de casa. Então, assim, realmente é muito bom.
Deixa eu ver aqui. Alguém me perguntou como que eu fazia pra... Aqui, ó. A Giane me perguntou como que eu conseguia o endereço dos famosos, né? Eu perguntava. Mandava mensagem perguntando e eles respondiam. Pra Nive Stelman mesmo, eu peguei uma foto dela, assim, bem antiga. Fui descendo lá no feed, peguei uma foto bem antiga e comentei. Ela tava grávida, né? Peguei e falei que queria te presentear com um quadro pro quarto da sua filha e tal. Ela me respondeu, pegou meu telefone, me ligou. Então, assim, era muito bom. Essa época que estava começando a onda dos recebidos, para divulgar foi muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Hoje é blogueira, né? Hoje você envia para as blogueiras, elas divulgam. Eu recebo direto mensagem de pessoas perguntando se eu faço parceria, justamente porque elas estão grávidas ou querem arrumar o quartinho do filho delas. Então, é um produto em troca de uma postagem, né? Tudo é questão de combinar. As peças de resina, eu não tenho hoje parceria com nenhuma fábrica, então eu indico os fornecedores apenas para as minhas alunas. E eu vou te falar, a Cristina tá aqui falando que gostaria muito de aprender a fazer os quadros, né? Se tiver alguma aluna minha aqui, no começo eu vi que tinha algumas alunas. Coloca aqui pra mim o que vocês acharam das técnicas, se é fácil ou não é. Porque eu falo que é fácil, tem muita gente que não acredita. É super prática, você sabendo a técnica, é muito prático fazer e você consegue fazer qualquer quadro que eu faço. Então aqui, eu acho que ela é um pedacinho do céu, eu acho que ela é minha aluna. Então, se tiver alunas, coloquem aqui o que vocês têm achado. Aí, ó, a Ana Paula é aluna. Ana, o que você acha das técnicas? Vou colocar aqui uma outra foto, deixa eu ver. Aqui já vai para os quadros atuais, né? Eu evoluí, saí daquele quadro verde para esse aqui. Aí você me explica, né? Como que eu cresci tanto, assim, na questão de artesã mesmo, né? É inacreditável. Tem vezes que até eu não acredito, gente. Eu pego para olhar esses quadros. Inclusive, quem quiser, lá no meu Facebook, é o mesmo até hoje. É Ateliê Luciana Coutinho também. E se você descer as fotos, você vai chegar nesse quadro verde e você vai conseguir ver todos os quadros que eu já fiz. Então, assim, é muito bom a gente poder acompanhar o crescimento, né? Poder ver a evolução que eu tive. E eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, porque faz parte da minha história e foi assim que eu aprendi, né? E eu acho muito legal quando eu vou lá pro Facebook, porque justamente eu vou vendo a evolução que eu tive. Aí eu vou lembrando, sabe, de cada ideia, por que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a fazer esses quadros porque entrou uma moça na minha loja, nessa primeira loja, e tinha um ateliê que eu era apaixonada nas peças deles. Só que assim, eles trabalham com folhas de ouro e folhas de prata. Então um quadro era tipo quase R$2.000, um quadro pequeno, era 1.000 e pouco. E eu queria muito fazer esses quadros e ir trazendo para dentro da minha realidade, né? Para dentro de uma realidade mais possível da pessoa comprar. E coincidiu de um dia entrar uma cliente e me mostrar justamente um dos quadros desse ateliê. E aí ela falou, você faz? Eu faço. Eu falei que eu fazia, mas eu não sabia fazer. Só que aí dessa vez eu fui mais esperta, pedi um prazo maior e corri atrás para aprender. Então foi onde eu comecei a trabalhar com dourado, com prata. E o quadro assim ficou lindíssimo. E eu lembro assim, ela comprou a decoração inteira pro quarto. Eram mais de 10 quadros, foi caixa para brinquedo, kit higiene, santa. Então, assim, na época ficou mais de R$5.000 esse kit de decoração que ela fez. E aí, eu peguei, foi nessa venda que eu vi que era possível viver de artesanato. Que eu vi, assim, na época eu tava quase me formando, eu acho que faltavam uns 4 meses, e eu ainda tinha na cabeça que eu ia terminar a minha faculdade e ia fazer o designer, né? Mas depois dessa venda que eu vi aí R$5.000, eram 5 meses de trabalho quando eu tinha carteira assinada, sabe? Aí eu pensei, eu falei, não, eu não vou, vou passar a me dedicar
para poder aprender mais técnicas diferentes. Na época, em Goiânia, não tinha esse tipo de quadro. Um dos ateliês mais famosos, assim, trabalhava muito nessa linha que eu mandei para vocês, que era bem básica, eram molduras em madeira, só com ursinho. Então, eu falei assim, eu vou me dedicar a aprender a fazer essas técnicas, porque eu vi que era totalmente possível. Então, eu aproveitei, assim, a oportunidade. E às vezes a gente não acredita, né? A gente duvida até que a gente é capaz. Então, eu aprendi aí com muito sacrifício que eu sou capaz de fazer qualquer quadro. Se me dá um tempinho para aprender, eu faço. Então, eu sou apaixonada, gente, no artesanato, sou apaixonada no meu trabalho e sou muito grata por todas as oportunidades que eu tive com ele. Então, aí eu já comecei a incrementar, a colocar uma luzinha de LED que eu não sabia fazer, corri atrás para aprender, meu pai me ensinou, sabe? E aí eu fui aprendendo, hoje eu sei até mais do que ele nessa área de LED. Quanto que eu acho que é necessário para começar? Olha, hoje eu tava pensando nisso, que se alguém virasse para mim e falasse assim, o que você faria de diferente se você estivesse começando hoje? Se fosse hoje, eu investiria realmente em um bom curso, para eu poder aprender, para eu não perder tanto tempo não foi uma perca de tempo, né? Para eu não investir tanto tempo como eu investi para aprender tudo que eu sei hoje. Eu pegaria realmente um atalho. Então, o único investimento que eu faria seria esse. O restante, você pode fazer na sua casa. Eu comecei a trabalhar na mesa da cozinha. O material que precisa é uma máquina de cola boa, tesoura, colas básicas, né? E pegou uma encomenda para fazer, é 50% antes de começar a fazer. Então, você já pega os 50% e compra o material. Então, não tem uma despesa muito grande. Então, o investimento não é grande. Então, é super prático, gente. Por isso que o artesanato é tão bom. Então, eu comecei a fazer esses quadros e eu passei para esse aqui, ó. Esse aqui é um dos mais trabalhados e é um dos quadros que eu acho que eu sou apaixonada em fazer, que é o de fazendinha. Eu sou apaixonada nele e cada vez que eu faço ele, eu incremento mais um pouco, eu coloco mais um detalhe, que é um dos meus diferenciais também. Eu não... Assim, tem muito aquela coisa, vende o que o seu cliente pede, mas entrega o que ele precisa. Então, eu tento captar o que ele quer, o que ele sente. Eu tenho uma vendedora, né, que é a minha irmã, que é a Larice. Ela conversa muito com os clientes. E aí eu pergunto, eu falei, você acha que esse aqui dá para eu incrementar? Ela falou, dá. A cliente falou que confia. Então, hoje eu já tenho muita liberdade para trabalhar e eu sou muito feliz. Deixa eu ver aqui as perguntas. O valor do curso eu ainda não tenho, mas você pode se cadastrar na lista de espera. Me manda um direct que eu te envio o link para a lista de espera. E assim que tiver maiores informações, eu envio um e-mail para vocês. Ó, a Irene tá falando que para começar, começou assistindo os vídeos do YouTube e foi anotando tudo. Comecei em outubro de 2020 e já estou faturando com artesanato. Você começou, foi vendo aqui, Irene, as dicas que eu dou. Você deve ter participado do webinário, né? Que eu também ensinei a fazer um quadro. Então, tem até eu acho que ela não tá aqui não, tem uma aluna minha que ela assistiu 3 aulas até hoje e ela já tá vendendo. Então, é questão de você postar, porque hoje tá tudo no meio digital, né? Hoje, ainda mais com a pandemia, o comércio tá todo aqui dentro, principalmente no Instagram. Então, é fazer e não ter vergonha de postar. Eu sei que tem muita gente que tem vergonha, eu já tive essa vergonha. Então, não pode ter vergonha de oferecer seus produtos, não pode ter vergonha de falar o valor, você tem que valorizar o seu trabalho, né? Você tem que saber valorizar para as outras pessoas também poderem valorizar. Então, eu demorei... a Gina tá perguntando onde que eu compro os meus materiais, né? Eu demorei muitos anos para achar bons fornecedores.
E bons fornecedores a gente não troca. Eu tenho um excelente fornecedor de recorte a laser e de resina, mas eu ainda não fechei parceria com nenhum dos dois para estar podendo anunciar aqui. Então, esses fornecedores eu passo somente para as minhas alunas. Então, minhas alunas têm acesso completo aos fornecedores que eu trabalho e que eu confio. E todos são daqui de Goiânia. Mas se você quiser procurar molduras de resina, é só você ir no Google e colocar molduras de resina, que vai aparecer assim uma lista de lojas que trabalham com isso. Hoje em dia tá muito fácil de encontrar peças de resina. Quando eu comecei não tinha. Pois é, a Mimos da Dami tá falando aqui, ó. Tô ansiosa para começar e poder evoluir nas minhas peças. Então a gente evolui muito, viu? Dá para evoluir demais. E quem faz os cursos, quem participa da jornada também, dá para aprender muita coisa. Se você ainda não se inscreveu na Jornada da Mulher Criativa, é do dia 5 ao dia 9 de abril. Eu vou ensinar a fazer um quadro do zero até o quadro perfeito, com os mínimos detalhes. Mas você tem que participar de todas as aulas, porque é bem legal. Se tiver alguém aqui que participou da primeira jornada, coloca sua opinião aqui, o que você achou, porque foi ótimo. Eu tive, assim, vários feedbacks muito positivos. Ó, a traços de época tá falando, faço moldurinhas para vender na minha lojinha de fotos de épocas, mas não chega nem perto das suas. Mas é assim que começa, você viu? Como que eu comecei? É desse jeito que a gente começa. Tem que começar de algum lugar, né? Ó, a Sublime MDF. Faço artesanato há 5 anos, mas há só 9 meses estou trabalhando com isso. Fácil não é, mas pelo menos nas minhas contas já paga com o meu artesanato, justamente. Gente, um dos quadros que eu mais vendo no ateliê, ele custa 280. Então, assim, o lucro que dá para tirar é muito bom. Não, o que eu mais vendo é 206, que é a guirlanda, que é essa aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. O que eu mais vendo é esse modelo de guirlanda. E ela é a que eu faço mais rápida. Se precisar, eu faço umas 10, 15 em um dia fácil. Então, o lucro é muito bom. E a questão do artesanato, graças a Deus que melhorou demais. Porque na minha época as pessoas não valorizavam. Tudo que a gente passava achava caro. Hoje em dia não. Hoje em dia as pessoas já valorizam. Ainda tem algumas pessoas que não dão tanto valor, né? Mas é normal. Mas as pessoas já valorizam e elas pagam. É bem aquela coisa assim, a diferença entre o valor e o preço, né? Valor é o que a peça traz, a transformação que a peça traz para o seu cliente. E ainda mais nessa área que a gente trabalha, que é de bebê, um quadro para o quarto do bebê, ainda mais para o porta-maternidade, marca aí uma transição na vida da família, né? Então, é um marco na vida delas. Então, quando ela compra essa peça que ela coloca no quarto, é muito importante, porque é a concretização de um sonho. Tem muitas mães aí, muitas mulheres que sonham em ser mães. Então, quando ela compra um material desse, um quadro desse, é um pedacinho do sonho dela se tornando realidade, né? O quarto do bebê é um sonho. E depois, quando o bebê já cresce, que a criança já tá grande, o quadro vai estar ali. E quando ela olhar para aquele quadro, ela vai sentir o carinho, o amor que ela sentiu quando ela arrumou o quarto. No momento desse marco, né, que foi tão importante. Então, essa é a total diferença, é o valor do preço. Então, não tem preço que pague isso para uma mãe. E é isso, gente. Meus primeiros quadros foram esses. O que vocês acharam aí? Deu pra evoluir bastante, né? Eu sei que tem muitas pessoas que acham que o começo, assim, quando vê que a gente já tá estabelecida, que já tá com muitos clientes, acham que o começo foi fácil, mas não foi. Como eu disse, foi muito difícil. Eu quebrei muita cara. Tive algumas clientes insatisfeitas. Mas hoje, graças a Deus, é praticamente zero, sabe? E eu tenho muitas clientes, assim, maravilhosas e que confiam no meu trabalho 100%. Então, me sinto muito abençoada hoje por trabalhar em casa, por poder fazer o que eu amo e por ter hoje, agora, tantas artesãs que
se espelham no meu trabalho, né? Então, assim, eu sou muito feliz por isso. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, se todo mundo aqui já se cadastrou para a Jornada da Mulher Criativa. Se não estiver cadastrado, o link tá lá na bio. Se cadastra que eu vou ensinar a fazer um quadro do zero até o quadro perfeito. Deixa eu até ver onde que tá esse quadro que eu queria mostrar para vocês. Eu acho que eu vou pegar o quadro aqui que ele tá escondidinho para mostrar os detalhes, porque quem vê assim acha que é complicado, mas não é. Ó, vou ensinar a fazer esse quadro aqui, do zero até o quadro perfeito. Ele é super delicado. Essa pintura aqui é a pintura que eu mais vendo no ateliê, como vocês já viram aí no feed. Tem essa pintura em vários estilos. Então, o que eu te ensinar a fazer aqui, você vai poder aplicar nesse modelo em diversos outros e já vai poder começar a criar o seu. Então, assim, eu estimulo muito as minhas alunas a fazer isso, a se inspirar nas peças que eu faço ou nas peças que outras artesãs fazem e não copiar. Se inspirar e criar as suas, né? Então, para você fazer um quadro desse, você não precisa ter exatamente os mesmos elementos que eu vou trabalhar, porque eu sei também que é difícil você encontrar esses elementos assim nas cidades, né? A gente não acha todas as coisas idênticas. Então você pode comprar o que você achar, pega o que você tem em casa, que com as técnicas que eu vou ensinar você vai conseguir fazer sem dúvida nenhuma. Esse quadro aqui ele tem aproximadamente 23 por 28 centímetros. Ó, a IV Art está perguntando, quando você enviava para as pessoas, você perguntava o tema? Ou mandava o tema que você queria. Para Ana Hickman, eu vi que ela ficava chamando o filho dela de ursinho, né? Eu procurei aqui, mas eu não encontrei o quadro que eu mandei para ela. Mas eu vou colocar hoje nos stories de todos os famosos que eu coloquei, que eu enviei. Aproveitar que hoje é TBT, então eu vou colocar de todos os famosos para vocês verem. Então, para Ana Hickman, eu mandei... ela falou que o tema era ursinho, aí eu fiz um quadro desse tamanho, desse que eu te mostrei, com uma frase e um outro menorzinho com um ursinho. E a frase era de uma música, era Como é grande o meu amor por você. E ela colocou o quadro no quartinho lá do Alexandre, ficou linda, apareceu em entrevistas, foi ótimo pra mim. Da Anne Vistelma eu perguntei, ela falou que queria de boneca, foi até um que eu tinha mandado pra ela ver, um de família. E aí ela chegou a me ligar pra gente conversar a questão de cores, que queria que trabalhasse. Esse quadro foi capa da Caras. Então, assim, eu também dei muita sorte, porque eu peguei bem no início dos recebidos, então, para quem eu enviava de famoso, eles postavam. Então, foi muito bom. Sublime MDF, eu também tenho não é marceneiro, né? Ele é, não sei qual que é o nome da profissão dele, mas ele trabalha com recorte a laser. Tudo que eu faço, gente, que eu peço para ele, as ideias mais complicadas, ele nunca me negou nada. Então, assim, às vezes é até um pouco mais caro, mas eu não troco ele pela dedicação que ele tem e por ele amar fazer o que ele faz. Quando a gente ama o que a gente faz, né? Quando a gente ama o nosso trabalho, a gente faz com todo o detalhe. Então, peças assim, nos mínimos detalhes, para mim, ele faz. Ele me ajuda a criar. Então, é a importância de ter também bons fornecedores, né? E foi isso, gente. Essa foi a minha história. Como eu já disse, eu saí de 2 empregos que eu sofria muito. Eu chorava 24 horas para ir trabalhar. E quando eu saí deles, eu prometi para mim que eu não ia mais passar por aquelas situações e que eu queria trabalhar para mim. Então, eu consegui fazer esse processo, eu consegui realizar esse sonho, que para mim realmente era um sonho, poder trabalhar na minha casa, poder fazer o que eu gosto, não ter ninguém para dar satisfação, não ter chefe para ficar me cobrando, né? Então, se eu conseguir, eu tenho certeza que todas vocês conseguem, viu? Então, não desistam na primeira dificuldade. Eu tive várias dificuldades aí na minha vida, mas nem por isso eu desisti. Eu poderia ter desistido quando eu fiz esse quadro verde, que a mulher acabou comigo.
E eu não tiro a razão dela hora nenhuma. Hoje eu vejo, mas na época eu não vi. Só que eu usei isso a meu favor, né? Usei essa dificuldade que eu tive a meu favor para servir de combustível para eu poder aprender. Então, realmente, difícil mas não é impossível não. Todas que se dedicarem, eu tenho certeza que vão conseguir ter uma ótima renda, começar. E a gente tem que começar aos poucos, né? Lógico que eu não vou falar para ninguém sair do emprego e chutar o balde assim. Mas você começar fazendo nas suas horas vagas. Aos poucos você vai vendendo e aos poucos você vai ver o retorno que isso está te trazendo. E em pouco tempo você vai estar ganhando mais com artesanato do que com seu trabalho fixo, né? Seu trabalho de carteira assinada. Então, não desistam. É o que eu quero falar para vocês. E amanhã tem de novo live às 16h07. Amanhã eu tô tentando arrastar minha vendedora para cá pra gente falar sobre vendas. Mas eu confirmo direitinho e eu falo com vocês. Então amanhã às 16h07 tem mais uma live de aquecimento. Não percam as lives porque elas não vão ficar gravadas. Mostrar o quadro verde de novo? Vou mostrar aqui, ó. Então não percam as lives porque elas não vão ficar gravadas. Esse quadro aí maravilhoso, que foi um dos primeiros que eu fiz. E que a cliente pediu uma coisa, ela me mostrou uma foto de um quadro de um ateliê e eu falei que eu dava conta de fazer. E é por isso que eu falo pra vocês, não façam cópia. Se alguém te pedir pra fazer um quadro de um outro ateliê, fala que você vai se inspirar e não vai fazer igual, porque a gente não consegue fazer. Mesmo artesãos aí que estão no mesmo patamar que eu, fazendo quadros tão bonitos quanto eu faço, se for pegar um quadro que eu faço, não vai sair igual, porque cada um tem... Vocês já viram que eu trabalho muito com dedo, né? Cada um tem um estilo de fazer, o meu é mais delicado, tem gente que gosta de um trabalho mais reforçado, com mais dourados. Então... É bondade sua, viu, Nana Baby? Só os bonecos são feios? Nossa Senhora. Não, gente. Nossa, ainda bem que a gente evolui nas coisas, né? Graças a Deus. Mas é isso, gente. Então acompanhem as lives, vai ser de segunda a sexta. Eu ainda tô pensando aqui se eu vou fazer uma live surpresa ensinando a fazer alguma coisa, alguma pintura. Tem uma que me pedem assim direto e eu tô pensando seriamente nisso. Mas vai ser totalmente surpresa. Então, quem quiser não perder essas lives que vão ter aí durante essa semana, vai lá no perfil e ativa a notificação para você ser avisado quando tiver lives, porque o Instagram não avisa todo mundo. Então, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aqui me acompanhando. Cheguei aí a quase 160 pessoas me assistindo, né? E... falar uma coisa para vocês que estão começando e que todo mundo fala que tem vergonha. Eu sou extremamente tímida, eu morria de vergonha de aparecer. Em 9 anos que eu trabalho, tem uns 7 meses que eu resolvi aparecer aqui. Então, a primeira vez que eu fiz live, eu tremia mais que tudo. E eu imaginar que eu estaria falando aí para 150 pessoas, para mim, era irreal. Era irreal. Hoje, se você falar pra mim, falar 150 pessoas ao vivo, eu acho que eu dou uma tremida na base. Mas hoje, por live, é muito tranquilo. Então, assim, vocês que têm também vergonha, né, de aparecer, perde essa vergonha, começa mostrando as mãos, começa falando alguma coisa. Já vocês estão fazendo live e vocês vão ver o tanto que melhora a questão de vendas também, viu? Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu adorei a live de hoje, foi ótima. E eu vou postar vou até tirar um print aqui, que eu vou postar no feed. Eu queria que vocês comentassem o que vocês acharam, para eu poder ver se o que eu tô falando com vocês tá gerando valor, né? Então deixa eu tirar um print aqui. E é isso, muito obrigada e até amanhã. Um beijo.